vamos entoar. Abram as portas pro meu reisado, cantos e loas vamos entoar. Olá a todos e todas, salve essa casa, esse local onde vocês estão. Meu nome é Paulo Inácio Coelho e eu peço a licença e que abram as portas aqui para a gente trabalhar um tema que fala sobre vivências cooperativas em direitos humanos, a negritude na cultura popular. O nosso desafio hoje, um desafio gostoso, é a gente dar uma olhada nas manifestações da cultura popular brasileira, principalmente aquelas onde a presença africana e afro-brasileira é mais evidente, e ver como que essas manifestações vivenciam cooperação, vivenciam direitos humanos, e como que elas podem trazer para a gente hoje, e pegando inclusive um pouco o nosso terreiro, né, que é a educação, como que elas podem contribuir também, né, no processo educativo, né? Como que a gente pode vivenciar a cooperação e vivenciar direitos humanos a partir dessas raízes, dessas manifestações da negritude, da africanidades aí, tá? E aí eu quero começar essa reflexão, essa caminhada, com um ponto do Batuque de Umbigada, o Batuque Paulista, né, que a gente também chama. O Batuque de Umbigada, o Batuque Paulista, ele é uma manifestação afro-brasileira, principalmente, aqui do Sudeste, né, realizada, forjada pelos africanos que foram arrancados de suas terras, vieram para cá para trabalhar nas fazendas de café, e aqui eles formam, junto com outras raças e outros encontros de outras culturas, eles forjam essa dança, essa manifestação. E o ponto que eu vou cantar aqui para vocês, ele tem uma letra que vai ajudar a gente na reflexão e que também fala muito sobre essa manifestação, os desejos desse povo, né, como que eles viam um pouco do mundo. O ponto é o seguinte: eu quero pedir para esse povo, vamos fazer uma oração. Quero pedir para esse povo, para nós nos dar as mãos. Quero pedir para esse povo, vamos fazer uma oração. Quero pedir para esse povo, para nós nos dar as mãos. Eu quero paz, eu quero paz. Eu quero paz para essa nação. Eu quero paz, eu quero paz. Eu quero paz para essa nação. Eu acho esse ponto ele muito significativo por dois motivos. O primeiro, quando ele fala dessa questão do povo, né, de juntar o povo e de dar as mãos, né? Então a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão da cooperação, da união presente nessas manifestações, que eu acho que é isso. Eu vou pedir para esse povo para nos dar as mãos. E dar as mãos para quê? Para pedir paz, né? Eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz para essa nação. E aí eu acho extremamente significativo que, dando uma olhada em quem que é esse povo de que fala o ponto, né? Quem é o povo que forja essa manifestação e que está pedindo paz para essa nação, eu acho que é muito significativo a gente pensar nisso. Vamos contar um pouquinho de história e imaginar que esse povo que fez, como eu já apontei aqui, é um povo que estava numa boa, morando lá nos seus países lá da África. Foram arrancados de sua terra à força, colocados em navios, trazidos aqui para o Brasil em situações degradantes, né? O número que saía lá
da África, e o número que chegava era diferente, porque muitos morriam pelo caminho. Chegavam aqui, eram escravizados, vendidos como objetos e trazidos para trabalhar aqui nas fazendas de café como escravo. Aqui eles encontravam dois outros povos, duas outras raças. Uma dessas raças eram os povos indígenas, que estavam aqui, né? Os nativos, né? do verdadeiro Brasil, aí, que já estavam aqui. Eles estavam num processo de domesticação, de violência contra a sua cultura, porque os colonizadores, né, que estavam buscando, e acho que até hoje, impor a sua cultura, a sua forma de ver o mundo, as suas crenças sobre as deles. Então você tinha os africanos que vieram para cá, os indígenas que estavam nesse processo de violência e domesticação, e você tinha uma terceira raça, um terceiro grupo, que eram os portugueses. Portugueses esses que eram diferentes dos portugueses colonizadores. Esses portugueses que eles encontraram aqui eram portugueses degradados, portugueses que Portugal não queria mais. Então eram indigentes, eram o povo que era contra o rei, era quem cometia crimes, né? Todas essa sorte de portugueses também era colocado nos navios, inclusive para remar, né, para trabalhar nos navios, trazidos para cá e jogados aqui na colônia deles. Essas três raças se juntam e aí você tem um encontro dessas três culturas. Um encontro que não foi fácil, porque você tinha um problema de comunicação entre elas. Porque ninguém falava a língua dos outros. As etnias indígenas falavam várias línguas, os africanos falavam várias línguas, porque eram de vários povos étnicos, numa mesma senzala, então um não falava a língua do outro, e os portugueses falavam português, também não falava nem a língua dos indígenas, nem a língua dos africanos, ninguém falava a língua de ninguém. Então eles começam a forjar essas danças no intuito de se comunicar, não pela fala, porque não dava, mas pelo corpo. E aí eles começam a cooperar, a se fortalecer, a se afirmar através da dança, do corpo, da arte. E aí tem uma cantiga de ciranda que eu acho que exemplifica bem isso que eu estou falando. Que é assim: ciranda é uma dança do povo de Pernambuco, é original. Quando em conjunto toca a melodia, o povo vem participar. E de mãos dadas formam logo uma ciranda. E começa a ciranda. Que coisa linda, que coisa bela, é ver o povo participar. Que coisa linda, que coisa bela, é ver o povo participar. Eu acho que o movimento, para a gente conseguir imaginar, o movimento foi um pouco esse que fala essa cantiga. Quando em conjunto toca a melodia, o povo vem participar. E de mãos dadas formam logo uma ciranda e começa a ciranda. Então a música, o ritmo, a arte, foi o que juntou todas essas culturas e eles começaram a se fortalecer, a se ajudar, a viver os seus direitos humanos, né? A viver um pouco dessa cooperação de que a gente está falando. E aí, eu acho que a gente, trazendo um pouco para o nosso mundo hoje e para o nosso terreiro, que é a educação, a gente tem que começar a pensar quem, afinal de contas, é o brasileiro. O que faz do Brasil Brasil? O que é esse Brasil? E o brasileiro e o Brasil, ele é fruto desse encontro dessas três raças. É fruto dessa luta
que não é uma luta só de violência, né? Mas é uma luta através do corpo, através da arte, através da dança, né? É muito mais corporal do que verbal o brasileiro, né? E quando a gente vai para a sala de aula, a gente encontra, né, os nossos educandos, que são 10, 20, 30, 40, e ainda querem colocar mais, né? Que são crianças, adolescentes, jovens, são brasileiros, fruto dessa cultura. E aí a gente tem que começar a pensar que a educação aqui no Brasil, ela tem que ser uma educação diferente da educação de outros países. A gente tem que começar a olhar o brasileiro e saber quem que é esse brasileiro. E fazer uma educação verdadeiramente uma educação de alma brasileira. Começar a pensar a educação olhando o brasileiro, como fruto dessa cultura. E aí a gente pensa, tá, mas quem que é então esse educando? Né? O que faz parte dessa educação de alma brasileira? A gente tem que começar a pensar que o nosso educando, ele é um educando extremamente corporal, que se expressa corporalmente. É um educando extremamente festivo. É um educando extremamente musical, né? Extremamente ativo, extremamente alegre, porque essa é a nossa cultura. A gente se fortaleceu a partir dessa cultura, dessa alegria, dessas festas. Esse negócio de sentar e ficar horas sentado ouvindo alguém falar, não é do brasileiro. Esse modelo de educação que a gente tem é um modelo prussiano lá da Europa, de outra cultura, de um país mediterrâneo inclusive, não um país tropical, cheio de árvore para subir, né, cheio de natureza, cheio de troca de corporeidades e de dança e de festas. A gente tem que começar a pensar em como seria essa educação de alma brasileira, uma educação brasileira para um povo brasileiro dentro de uma cultura brasileira. E por isso é imprescindível que a gente comece a conhecer a nossa cultura. Conhecer e assumir a nossa cultura. Nós, educadores, assumirmos que nós somos brasileiros, assumirmos a nossa identidade cultural, a nossa cultura, e proporcionar com os nossos educandos que eles também assumam a cultura deles, conheçam e assumam a cultura deles e a condição deles enquanto brasileiros, né? Enquanto fruto desse encontro dessas culturas, dessas três raças, né? Então a maioria dos nossos educandos vai ser descendentes de indígenas, descendentes de negros e descendentes de portugueses, às vezes 2 desses, né? Às vezes os 3 ao mesmo tempo. Nós somos frutos de lutas através do corpo, através da arte. A gente tem que começar a se dar conta disso, assumir isso e realizar aí o nosso trabalho pedagógico. É isso que eu gostaria de estar trabalhando com vocês no primeiro bloco, um pouco desse resgate histórico, e no segundo bloco aprofundar um pouco sobre algumas dessas questões e sobre a questão da cultura popular, direitos humanos e cooperação no nosso mundo hoje e na educação. Muito obrigado a todos e todas, até daqui a pouco. Bem, gente, estamos aqui no nosso desafio gostoso de trabalhar o tema Vivências Cooperativas em Direitos Humanos, a Negritude na Cultura Popular. No bloco 1 a gente viu um pouco da questão histórica, né, e dessas manifestações nessa cooperação, e começamos a ver um pouco a questão da identidade cultural aí a partir disso. E agora, nesse segundo bloco, eu quero falar um pouco, afirmar que a cultura popular, conhecer a cultura popular, vivenciar a cultura popular é uma coisa extremamente necessária hoje e sempre, assim, né? Para além do hoje, mas hoje, no nosso mundo hoje, eu acho necessário. Por que eu acho necessário?
Bebendo da fonte da cultura popular, eu acho que a gente começar a refletir, a responder essa pergunta com um ponto de jongo, que é uma outra manifestação de cultura popular brasileira, também muito afro-brasileira, né? E também aqui do Sudeste, já saindo um pouco mais de São Paulo, pegando toda a faixa de São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho do Espírito Santo, um pouquinho de Minas Gerais, mas pegando principalmente essa parte do Sudeste. E esse ponto ele fala assim: a lua girou, girou, a lua girou, 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 a lua girou, 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 traz sol, trabalho, lutar, vencer, traz sol, trabalho, lutar, vencer. Quando o tempo a lua sai pro mar, quando o sol surgia, começava a cantar, pois cantando a lua a gente tem um dia pela frente para ver o sol brilhar. Pois cantando a lua a gente tem um dia pela frente para ver o sol brilhar. Pois cantando a lua a gente tem o dia pela frente para ver o sol brilhar. Não vou me ficar na questão histórica do povo que fez isso, porque a gente já viu isso no primeiro bloco. Então imagine que aquele mesmo povo que sofreu tudo aquilo que eu falei faz um ponto de jongo falando: pois cantando a lua a gente tem o dia pela frente para ver o sol brilhar. E eu acho que nesses nossos tempos de hoje, essa esperança, essa utopia, né, que tem na cultura popular, eu acho que é de extrema necessidade para a gente hoje. A gente cantando a lua, a gente tem o dia pela frente para ver o sol brilhar. Vamos pensar que no nosso mundo hoje, no nosso mundo oficial, então das instituições, né, do capitalismo, desse neoliberalismo que a gente está passando fortemente aí, né? Uma das coisas que mais reinam assim é uma questão de competitividade. Essa competição que a gente culturalmente internaliza, né? E a gente acaba sendo competitivo em todas as esferas. Então na escola a gente aprende a ser competitivo. Eu tenho que tirar uma nota maior do que o outro, eu tenho que fazer um trabalho melhor do que o outro. Vai ter lá uma feira de ciências, vamos premiar o melhor, né, dos trabalhos, vamos fazer uma gincana, né, aí o grupo que arrecadar mais, o grupo que fizer mais, ele ganha. Em todo momento a escola está passando atividades competitivas para os nossos educandos. As empresas, o mercado de trabalho é extremamente competitivo. Você tem que ter o melhor currículo, você vai concorrer vaga, né? Se você não se cuidar, o outro colega passa o tapete em você e aí o colega sobe, você é despedido. Enfim, é toda uma competição louca, né? Mas na cultura popular essa competição não cabe. A cultura popular ela está baseada na cooperação. Na cultura popular você não tem uma coisa assim: eu danço jongo melhor do que o outro, eu danço batuque melhor do que o outro, eu danço coco melhor do que o outro. Não. O coco só fica legal, o jongo só fica legal, a ciranda só fica legal quando todo mundo dança junto. A dança do outro complementa a minha dança e a minha dança complementa a dança do outro. A gente vai fazer uma festa de reisado, cada um traz um prato de comida e a gente compartilha. E a festa fica legal porque todo mundo da comunidade está compartilhando. No nosso mundo hoje, a gente enfrenta questões vindas dessa competitividade, que são questões de violência, porque toda violência está em cima de competição. Eu tenho que ter mais do que o outro, né? Então eu vou roubar esse outro, né? Eu sou maior do que o outro, eu sou mais forte do que o outro, então eu bato nesse outro, e assim vai.
E aí dentro das violências e dentro dessa competitividade, a gente entra em questões como racismo, né? Ah, o branco é melhor do que o negro, não é? Né? O homem é melhor do que a mulher, né? Falando do que está no imaginário desse mundo hoje, né? Que é bem o contrário do que a gente quer, pensa e acredita, né? Os preconceitos, homofobia, todos eles vêm dessa raiz da violência, da competição, de um querer ser maior do que o outro. Mas na cultura popular isso não cabe. A cultura popular, como era o encontro de três raças totalmente diferentes, as diferenças elas não eram motivos de guerra, motivos de briga entre eles. Motivos de eu sou melhor, eu por ser negro eu sou melhor do que o indígena, né? Ou melhor do que o português degradado lá. Não. Como que a gente consegue viver bem? Como que a gente consegue dançar todo mundo junto, cada um com as suas crenças? Como que a gente consegue ter fé junto e se juntar? As danças brasileiras elas nascem desse bem viver. Assim como no nosso mundo oficial, a gente vai encontrar um conceito de que a vida é descartável. Ainda mais nesses tempos, né, de necropolítica, né, que a gente está vivendo. A vida como uma vida descartável, né, tanto das plantas, né, das florestas, quanto dos animais, a vida humana, né, tanto que a gente precisa, inclusive, fazer todo um movimento de vidas negras importam para falar que a vida não é descartável, porque, né, oficialmente essa vida está totalmente descartável. Mas na cultura popular, a história é outra, é uma afirmação de vida. Né? A cultura popular veio para que esses povos, ela nasce para que esses povos que eram tão oprimidos afirmassem a vida deles e falar, a gente tem direito de ser humano, de se expressar, a gente é digno de vida, a nossa vida está aqui, a gente existe, né? Dentro de uma existência tão negada quanto era na época e às vezes prevalece hoje. E isso, todo esse movimento de resistência, né, de cooperação, de afirmação de vida, de afirmação dos direitos humanos, foi realizado nessas danças. Tanto que tem um ponto de jongo, um outro ponto de jongo, que mostra, exemplifica bem essa questão desse pensamento, né, dessa união e dessa resistência através da luta, através da dança. Que ela fala assim: pisei na pedra, pedra balanceou, levanta meu povo, cativeiro já acabou. Pisei na pedra, pedra balanceou, levanta meu povo, cativeiro já acabou. Pisei na pedra, pedra balanceou, levanta meu povo, cativeiro já acabou. Não é um levantar meu povo, cativeiro acabou porque alguém veio e nos libertou, porque a gente recebeu essa graça. Não, é porque eu pisei na pedra e a pedra balanceou. Mostra nesse ponto que quem dança o jongo, quem está trabalhando com o jongo, tem uma consciência histórica de que a libertação, a resistência, vem através da luta deles mesmos, né? E deles mesmos, que eles pisam na pedra, como eles falam, né, nessa metáfora, é que a pedra vai balançar. Então, quando a gente pensa na cultura popular, né, na educação, no nosso mundo hoje, eu acho que um dos caminhos, né, para a gente trabalhar a questão dos direitos humanos e enfrentar os mecanismos e ideologias e pensamentos de quem limita os direitos humanos, de quem acaba com os direitos humanos, quem não quer, né, não permite que os direitos humanos de certas populações sejam efetivadas, eu acho que é um pouco a luta desses povos
que, por meio das suas danças, por meio das suas festas, por meio da sua cultura, afirmaram seus direitos humanos a ponto de pisarem na pedra, pedra balançar, e eles agora celebrarem o fim desse cativeiro, né? Então eu acho que dentro da educação, a gente conhecer a cultura popular, trabalhar essas formas, né? Trabalhar essa cooperação, esse bem viver, né? Trabalhar essa afirmação de vida, essa afirmação dos direitos humanos que a gente tem na nossa cultura popular. A gente trabalhar com os nossos educandos como forma de resistência, como forma de viver cooperativamente, como forma de afirmar a vida, como forma de combater aqueles que querem acabar com seus direitos humanos, né, daquela população, eu acho que é um caminho muito legal. E é um caminho efetivo. Efetivo porque a gente não está exportando coisas de outras culturas para ver se funciona na nossa. É uma coisa genuína da nossa cultura. É uma possibilidade que a nossa cultura já tem, e a gente tem que potencializar essa possibilidade como forma de enfrentamento. Então o que eu queria trabalhar nesse bloco, né, de vivências cooperativas em direitos humanos, é que quanto mais a gente conhece a nossa cultura, quanto mais a gente vive a nossa cultura e pega da nossa cultura não só aquilo que nos foi imposto, né, que é a questão da competitividade, dessa vida descartável, né, dessa coisa de fábrica, essa coisa capitalista, coisa e tal, mas a gente pega da nossa cultura os outros valores que estão na nossa cultura, mas que nem sempre aparecem, né? E a gente potencializa esses outros valores e aprende como que o nosso povo coopera, como o nosso povo luta para reafirmar os seus direitos humanos. Eu acho que é um caminho legal, é um caminho lindo, é um caminho belo, é um caminho efetivo, é um caminho maravilhoso nesse sentido, para a gente se utilizar hoje, né? Infelizmente a gente tem um pouco dessa noção de que cultura popular é coisa antiga, né? Mas eu acho extremamente necessário hoje a gente conhecer a nossa cultura e pegar da nossa cultura essas formas e vivenciar isso hoje, nas nossas lutas, nos nossos caminhos, na nossa sala de aula, na nossa educação. É isso que eu queria trabalhar com vocês dentro desse tema, dentro desse bloco. Eu acho que deu para ficar claro essa questão da vivência cooperativas em direitos humanos, a negritude na cultura popular. Vamos assumir essa cultura para a gente viver cooperativamente os nossos direitos humanos. Obrigado a todas e todas e tenham um ótimo dia, um ótimo resto de dia aí, não sei quanto que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Olá a todos e todas. A nossa ideia agora é fazer uma atividade teórico-prático para a gente poder trabalhar um pouco desse tema, dessa aula, com os nossos educandos, né? Então vocês, enquanto educadores, trabalhar com o educando de vocês um pouco disso que a gente está falando. Como a gente está nesse momento, eu pensei numa atividade em que tanto dá para vocês fazerem de forma à distância, né? Então os professores que estiverem aí dando aula à distância, como se tiver também numa aula um pouco mais presencial, com algum grupo, tá? E é o seguinte, para isso você vai precisar de um simples cabo de vassoura. Nada que você não tenha em casa, né, ou que qualquer educando seu não possa lá, escondido da mãe,
Não, brincadeira, fala para ele falar com a mãe, tá? Pedir assim. Aí rosqueia lá, deixa a vassoura de lado e pega o cabo, tá bom? E a gente vai fazer um ritmo com esse cabo de vassoura. Um ritmo que está dentro de uma brincadeira e que também é um ritmo do batuque de umbigada que a gente viu na nossa aula. Muda só um pouquinho do andamento. Essa brincadeira que a gente vai fazer com esse ritmo é uma brincadeira de origem africana, muito brincada pelas crianças aqui no Brasil e que remonta um pouco do trabalho, né, uma cantiga de trabalho, que era sobre socar o pilão, né, para fazer a farinha, né? Então eles cantavam e brincavam a partir do bater do pilão e que as crianças maravilhosamente pegaram essa batida, pegaram um pouco das cantigas de trabalho e transformaram nessa brincadeira. E aí a gente vai cantar e tocar com o nosso cabo de vassoura bem assim. Bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. É isso, nada mais difícil do que isso. E a ideia é a gente cantar e tocar. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar com os nossos educandos isso. Bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. Ok? E aí a gente vai dar um próximo passo, em que a gente vai pegar uma pessoa especial aí que tem na casa, né? Os educandos também, pede para eles pegar alguém especial aí que tem na casa deles para ajudar eles, né? E para exemplificar nesse vídeo eu também vou chamar alguém especial da minha casa, entendeu? Para estar me ajudando, a minha querida companheira. Ela vai estar me ajudando a fazer o que a ideia é vocês fazerem aí com seus educandos, né? Os educandos fazerem em casa, você fazer com seus educandos, você fazer com os educandos por vídeo, enfim. Que o primeiro passo é a gente cantar isso tentando bater todo mundo junto. Então a gente vai cantar e tocar todo mundo junto. Ó. Bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. E é isso, simplesmente, tranquilamente. Pode ficar aqui. Então vocês brincarem um pouco com essa cooperação que a cultura popular tem de tentar fazer todo mundo junto. Num segundo momento, a gente vai começar a pensar em alguns arranjos, em algumas formas de brincar. Por exemplo, e aí aqui é só um exemplo, você pode fazer a forma como você quiser. Mas um exemplo a gente pode fazer assim. Bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. Então a gente tem aí uma alternância, né? Um toca uma vez, um toca no outro. A ideia é você fazer com seus educandos esses arranjos, quem toca o quê, por que toca. Uma outra possibilidade, também de exemplo, é fazer não só parado na frente um do outro, ou na frente ou do lado, né? Mas também a gente pode ficar um pouco mais livre para criar, para se movimentar. Por exemplo, aqui vou dar um outro exemplo, a gente pode fazer assim. Bate o monjolo no pilão, pega a mandioca pra fazer farinha. Onde foi para meu tostão? Ele foi para a vizinha. Nesse exemplo a gente se movimentou, a gente fez outro arranjo, então eu tocava primeiro, depois ela, depois nós dois juntos, né?
E a ideia dessa atividade é você falar para os seus educandos pegarem um cabo de vassoura e montar com seus educandos essas coreografias. Se movimenta, se não se movimenta, quem vai primeiro, quem vai depois. Inclusive a distância também dá para fazer. Né? O de um vídeo faz uma vez, outro do outro vídeo faz a outra, o outro faz a outra, né? Enfim. E filmar isso e mandar pra gente, então, do Africanidades, esse vídeo com vocês fazendo essa brincadeira de 1, 2, 3, por meio dessa canção, pra gente ver como é que ficou. Lembrando que isso já vai trabalhar um pouco essa questão da cooperação, muito presente na cultura popular. E se depois quiser falar sobre batuque de umbigada, essa batida de 1, 2, 3 é o esqueleto da batida do batuque também. Então já dá para começar a trabalhar a partir daí, ok? Muito obrigado a todos e todas. Tenham uma